Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados. Hoje dia 22/4, faz algum tempinho que eu não trago análise para vocês, resolvi descansar um pouco das análises durante esses dias, também para fazer outras coisas, mas a gente vai retornar aqui com as análises, com os estudos diários, aqui hoje, estudando o índice e o dólar. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações e também deixe seu gostei neste vídeo, é muito importante. E para vocês que não me acompanham ainda no Instagram, vou deixar aí o meu endereço para você me seguir lá, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo de análise de hoje. Falta um pouco menos de uma hora para fechar o pregão. Tivemos um dia marcado por uma alta volatilidade, por enquanto a gente vai estudar aqui o gráfico do INDIFUT. Sentimos muito aquela região, ó. Então terceiro candle seguido no negativo hoje, perdendo aqui uma média móvel de curto prazo, pode ser a 8 aritmética ou a 9 exponencial, sugerindo que começou uma retração um pouco mais significativa, talvez até a média de 20 períodos, tá? Perdendo uma linha de tendência aqui de curtíssimo prazo não, uma linha de tendência bem inclinada, né? Nem tão curto prazo assim, desde essa mínima até aqui em cima, temos aí os vendedores vendendo aqui no topinho anterior e também os compradores que estavam comprados desde aqui de baixo realizando lucros, tá? Natural, essa alta aqui não teve tanta expressão, tá? Não teve tanto volume financeiro e agora a gente passa a cair. Vamos lá para o gráfico então de 60 minutos. É importante a gente identificar, comentei até isso hoje no Instagram, aonde que está os suportes e resistências mais respeitados no preço. Então aqui temos uma média móvel de 20 períodos nos 60 minutos e hoje ela estava sendo uma resistência muito eficaz. E quando a gente olha lá no gráfico de 5, a gente não entende aquela alta volatilidade, mas a briga real ela estava aqui no gráfico de 60, onde os vendedores fizeram um movimento de baixa, os compradores conseguiram abrir em gap e buscaram a média de 20 períodos, porém ela estava descendente, aqui entra uma nova pressão de venda, acionamos aqui um rompimento falso, perdemos a mínima do dia anterior, aqui chama novos compradores. Os compradores tentam novamente romper a média de 20, frustração novamente. E aí o mercado decide para qual lado ele vai para fazer o fechamento do dia de hoje. Então quando a gente observa o gráfico maior, um gráfico diário, que batemos aqui num ponto de resistência, um gráfico um pouco menor, o de 60, a gente sabe o que a gente vai fazer lá no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos. Se a gente vai buscar alguma posição, se a gente vai ficar de fora, esperar o preço se definir. Enfim, tá? Aí vai do gerenciamento de cada um, porque temos entradas mais agressivas, temos entradas um pouco mais conservadoras, beleza? Então lá no gráfico de 5 minutos, tivemos uma manhã bem volátil, em que abrimos em gap de alta e quebramos uma linha de tendência. Opa, voltando aqui. Ó, abrimos em gap de alta e quebramos uma linha de tendência. A minha tela está com um pouco mais de indicadores, que é basicamente o que eu observo, tá? Basicamente o que eu observo são a média de 20 períodos, a média de 200 períodos, isso nos 5 minutos ou qualquer tempo gráfico, certo? O ajuste é uma média curta, mas não dou tanta importância para ela, a não ser quando vou conduzir algum trade um pouco mais longo. E o VWAP diário, beleza? Então aqui tivemos a quebra da linha de tendência, ó. Começou aqui, rompeu a linha de tendência, ó, esses topos aqui, esse topo, temos linhas de tendência um pouco mais curtas e aqui rompemos também essa pequena lateralização, indicando o quê? Que o preço começou uma retração ou talvez um comportamento de reversão, tá? Que foi frustrado, porque ele faz uma tentativa de romper a média de 20 períodos, que é de 200 períodos, que é de 20 lá do 60, como a gente tinha comentado anteriormente, com alto volume financeiro após uma perna bem expressiva de alta. Ó, tínhamos esse cenário aqui, o preço começou a subir, ó, desde o início do dia, só que uma alta um pouco mais, vamos dizer assim, com aspecto corretivo, e aqui no final do movimento ele solta uma ampla barra, tá vendo? Uma ampla barra com volume muito alto, e aqui deixa um inside bar, sugerindo que se perdermos a mínima, talvez a gente busque uma retração dessa movimentação para pensar numa oportunidade de compra, já que ele quebrou uma linha de tendência. Só que o preço precisa demonstrar um interesse comprador para isso, certo? E aí o que acontece? O preço ele busca uma retração, ó. Percebam que aqui ele busca uma retração do movimento, junto com a média de 20 ascendente, junto com o VWAP, e aqui ele rejeita também perder essa média curta e fecha acima da média de 200 períodos. Sim, meus amigos, é uma oportunidade de comprar.
É uma oportunidade de compra pelo modelo seguidor de tendência. Você está olhando o gráfico, ele fez um movimento de alta, fez uma perna de retração e agora ele está te dando uma barra de sinal, fechando próximo à máxima. O que acontece? Você posiciona uma ordem aqui, tá? Eu não fiz essa entrada, não acompanhei o mercado pela manhã. Talvez teria feito, tá? Até comentei lá no Instagram que não teria feito nada, mas depois observando o gráfico com um pouco mais cuidado, talvez eu teria feito esse trade. Só que o que acontece? Como a gente tem lá nos 60 minutos, tentando romper uma média de 20 períodos descendente, é bom a gente se atentar com essa região, tá? Percebam que aqui também é um ajuste de um dia prévio que tivemos aqui, ó, aqui atrás, é um ajuste, ó, e o preço já rejeitou uma vez romper esse patamar. Ele vai tentar de novo. Ó. Não sei o que acontece, o Profit às vezes faz isso. Ó, ele tenta novamente e olha o volume que solta, não para romper, mas para segurar o preço nessa região, indicando o quê? Que fortes ordens de venda bateram no preço aqui. Então se você está posicionado comprado nessa barra, o teu stop ele tem que estar nessa mínima, porém quando o preço ele faz uma tentativa de romper uma região importante, a gente está buscando uma reversão de movimento, diminua as expectativas e, se possível, proteja com o seu stop, tá? Como? Eu poderia colocar meu stop no break-even ao tentar romper essa máxima, e aí eu teria sido estopado no break-even, ou quando ele faz essa barra, essa mínima que ele não pode perder, porque eu entendo que ele fez um movimento de alta, retraiu uma retração muito forte, porque daqui até aqui eu tenho um movimento, ó, daqui até aqui eu tenho um movimento. Quando ele retrai tudo isso, é uma retração muito acentuada, tá? E é uma rejeição novamente de eu romper essa máxima. E aí eu posso o quê? Diminuir o meu stop pela metade, colocando o stop abaixo dessa barra, tá? Muitos traders são contra esse remanejo de stops. Alguns falam para deixar o stop no lugar que estava, mas em algumas situações, dependendo do contexto, claro, eu opto por colocar o stop um pouco mais curto para me proteger, principalmente quando eu estou falando de um movimento de reversão e o primeiro trade do dia, certo? E aí o que acontece? A próxima barra ela não perde a mínima, a próxima barra ela vem, aciona o stop nesse caso aqui, beleza? Certo, o que a gente pode pensar para pegar esse movimento de venda que foi acionado aqui, tá? Se você acabou de tomar um stop e não quer participar do movimento, não tem problema, né? Você tomou um stop aqui curto relativamente, ó, stop de 130, 140 pontos, só que aqui, como ele está perdendo uma região, fizemos os compradores acreditarem no movimento de compra, vocês concordam que aqui temos vários e vários compradores emboscados. Não é só eu ou você ou quem foi que entrou nesse trade aqui, achando que o mercado ia produzir uma nova perna de alta daqui até aqui e novamente daqui até aqui, tá? Todo mundo está acreditando. Então imaginem todas aquelas ordens de stops vendendo, né, obrigatoriamente vendendo o mercado aqui, saindo da posição nesse preço aqui do 120.980. Então sim, poderíamos o que? Pensar em vender perdendo a mínima desse candle aqui, ó. Olha o volume que entrou segurando, beleza? Para pegar o que? Um movimento proporcional a esse movimento aqui. Outro ponto é que aqui a gente estava segurando no patamar de 50%. Acho que eu já comentei isso, né? Não sei se eu comentei, mas vamos lá, novamente, traçar um Fibo dessa mínima até essa máxima, ó, toda a perna de baixa. Entendendo que, como eu comecei a corrigir, vou parar numa retração de Fibo. E aí eu parei aonde? No ponto de 50%, muito respeitado pelo índice, junto com esse fechamento, junto com esse topinho, enfim. Então o preço ele segurou nessa região por duas vezes. Então poderia sim pensar numa ordem de venda aqui um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, visto que estamos acionando muitos stops e isso vai alimentar a queda. Qual que é o ponto que a gente tem que tomar cuidado? A mínima do dia, essa mínima do dia aqui, depois fechamento e depois, observem que interessante, esse menos 11,8. Para ter confluência de Fibo, a gente pode fazer o que? Deixa eu apagar isso daqui, ó, colocar o menos 11,8 aqui. Para ter confluência de Fibo,
a gente pode fazer o quê? Traçar um fibo nessa perninha de alta aqui, a última perna de alta dos compradores, para baixo. Já que não fizemos um pivô muito claro, aqui pelo menos uns 5 minutos, traçar dessa forma aqui, ó. Primeiro patamar é aqui a região de abertura dos fechamentos do dia, né? O preço ele passa batido. Segundo patamar, vem expandindo o fibo, tá? Segundo patamar é o 100%, já foi embora, né? Terceiro ponto seria o 38,2, 38,2, certo? Junto com esse fechamento aqui. Vem estreitando o seu stop. Então, digamos que você conseguiu pegar esse movimento, tá? Eu não consegui pegar, eu não estava acompanhando o mercado, mas aí vem estreitando o seu stop, tá? À medida que o preço ele bate aqui, ó, traz um pouquinho antes, aqui deixa aqui o teu stop, o mercado rompe, vai para o menos 11, traz para cá, vem trazendo até que o mercado, quando ele aciona, faz uma barrinha branca, você traz teu stop na máxima da barrinha branca e assim você aproveitou quase todo o movimento, certo? Percebam que aqui ele rompeu a mínima do dia anterior, beleza? Então aqui era uma confluência de fibo junto com essa região e também o menos 11 daquele fibo maiorzão lá, tá? Deixa eu apagar aqui. Percebam que aqui o mercado ele fez um rompimento da mínima do dia anterior, aqui ó, dessa mínima. Na verdade está aqui ó. E olha que interessante, ele retorna com muita vontade para cima, né? É uma barra elefante. A barra elefante ela tem cerca de 80% de probabilidade de que o mercado vai continuar. Assim ele fez assim, aqui, e possivelmente ele vai fazer aqui. Duas barras elefante, tá? Então foi muito bem definido esse ponto, ó, no 10 minutos que aconteceu. Ó, o candle que rompeu a mínima do dia anterior, no candle seguinte a gente faz um rompimento de máxima, tá? Isso daqui é o nome de um setup, seria um trap, na verdade um trap para os vendedores, para um retorno para essa região, entendendo que aqui possivelmente o mercado poderia ficar um aspecto consolidado, retornar, testar máxima. Olha só que interessante, o mercado foi lá testar novamente a média de 20 períodos, ou de 200 períodos, na verdade nos 5 minutos. Também a média de 200 períodos, a de 20 lá do gráfico de 60. Tá? Só que é uma entrada muito agressiva. Aqui deu entrada no gráfico de 2 minutos. Eu até vi essa entrada, não quis participar, pois acaba batendo o arrependimento, mas não tem problema. Fez aqui um movimentozinho de parecendo um movimento corretivo, deixou um pequeno inside bar. A entrada se daria no rompimento ou desse candle aqui, tá? Só que é um trade que eu não gosto muito de fazer, certo? Se eu vou fazer um trade assim, eu vou fazer um trade pelo gráfico um pouco maior. No 2 minutos teve um pivô de alta, então teríamos um stop um pouco mais curto, só que facilmente violinado, certo? No 10 minutos é um pouco mais tranquilo, você tem uma entrada aqui e um stop abaixo aqui, visando novamente a região de máxima do dia. É um trade bem agressivo, como eu estava falando, né? Então eu não participei dessa movimentação, certo? Lá nos 5 minutos a gente tem um mercado bem volátil, uma briga muito grande lá no gráfico de 60. E aí temos uma parede de alta muito grande. Como temos uma parede de alta aqui muito grande, que é o evento mais recente do mercado, marquem essa informação. O evento mais recente do mercado, ele é o evento mais importante, porque é onde os players estão olhando o mercado com mais frequência. Temos mais players olhando para os movimentos mais recentes do mercado. Então esse movimento mais recente do mercado, ele possui um Fibonacci. Então observem que o mercado ele vem fazendo uma retração como quem não quer nada e acaba se tornando uma retração profunda. Novamente vem testar aqui essa região de ajuste, junto com o ponto de 38, corresponde ao 61.8 e tenta subir. Ó, faz um pivô de alta. Pela primeira vez aqui ele consegue fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Só que olha só, o mercado ele não consegue subir. Tá vendo que ele está produzindo aqui uma espécie de canalzinho de alta? Aqui a gente já tem o que? Uma linha de tendência. Deixa eu apagar esse fibo aqui. Ó, a gente tem essa linha de tendência aqui, ó, conectando esses topinhos, tá? Temos uma linha de tendência e o mercado também construiu uma linha de tendência de alta. Aqui, ó. Uma espécie de canalzinho, porque ele já tinha entregado um movimento comprador, ó.
Tinha entregado o movimento comprador, penetrou no canalzinho, topo do canalzinho, fundo do canal, topo do canal, com linha de tendência. Aqui a gente percebe o quê? Que o mercado ele realizou uma alta daqui até aqui, e aqui ele veio testar novamente e não consegue mais subir, parou no meio do canal. Isso daqui é o primeiro sinal de que o movimento ele pode fazer um rompimento para baixo desse micro canal e consequentemente vai fazer um rompimento do... Opa, acabei apagando meu VWAP. Do triângulo simétrico. Ó. Consequentemente ele vai fazer um rompimento do triângulo simétrico. Para quem não viu o triângulo, aqui ó, essa movimentação, tá? Topo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, e é para fazer um rompimento. Quando você afasta o gráfico e começa a entender o que o preço pode estar fazendo em relação aos movimentos de Elliott, você entende que aqui ele fez movimento de onda 1, 2, 3, A, B, C, D, E, talvez um triângulo descendente, 4 e onda 5. Ó, uma onda 5, talvez em diagonal. E aqui ele começa um novo processo de A, B, C, e aqui começa o triângulo, ó, A, B, C, D e E, tá? E esse daqui seria o ponto para fazer um rompimento. Sem contar também que aqui era um ponto de resistência desde o começo do dia, ó. Olha como ele bate na média de 200 e não consegue romper, beleza? Para alguns traders mais conservadores esperariam o preço sair dessa região aqui, ó. Vocês percebem que aqui ele está entre a 200 e a 20, ó. Então ele joga na 200, joga na 20. Joga na 200, joga na 20. Quando ele perde a linha de tendência junto com a média de 20 períodos, aqui nesse caso aqui, você tem uma entrada mais confiável. E aí percebam que o mercado ele entra num consenso de venda, ó. Olha essa barra, que bonita barra de sinal, barra interna junto com rejeição na alta, e aí vem embora, tá? Eu acabei me antecipando um pouco mais na formação aqui desse doji, tá? Na verdade, a próxima barra, ela abriu aqui, perdeu a mínima e eu entrei na formação dessa barra aqui, ó. Deixei meu stop aqui em cima, visando o quê? Uma nova perna de baixa. Como estou dentro de um triângulo, aqui, ó, a proporção que o mercado ele pode vir buscar é essa daqui, a partir desse momento aqui. Percebam aonde foi a mínima do mercado nesse ponto. E por que esse ponto é importante também? Por Elliott, para quem acompanha Elliott, sabe que se isso daqui é um ABC, a onda C, no mínimo, ela vai visitar o 61,8. Mas não a partir daqui, a partir do topo ortodoxo, a partir de onde a onda C começa. E olha que interessante. A onda C começa aqui, nessa máxima. Ó, a partir daqui começou o comportamento, que perdeu a mínima. 61,8 é o ponto chave, é o ponto que a gente quer fazer o movimento de realização. Obviamente que a gente vai se atentar aos suportes do preço. Se ele demonstrar alguma força compradora, a gente sai do trade, certo? Então aqui é para sair, realizar. Se você não realizou, o mercado ele veio ainda buscar um pullback, não conseguiu e depois fez um novo teste de mínima, visto que essa perna de baixa foi bem expressiva. Como ela foi bem expressiva, a probabilidade dela ser retestada ela é muito grande, beleza? E aí o mercado se encontra nesse patamar aqui, provavelmente fechando aí nessa região, faltando aí meia hora para o final do pregão, certo? Então foram essas oportunidades que tivemos hoje. Sim, tivemos um stop aqui, mas aqui poderia ter virado a mão. Virado a mão não, né? Considerado uma reentrada, mas na ponta vendedora, perdendo a mínima, que acionaria os stops dos compradores. Ter um pouco de paciência aqui. Como a gente tinha um VWAP aqui, flat estava servindo como resistência, aqui era para ter tomado cuidado, junto com a média de 200 descendente, em pensar em comprar aqui. Se fez uma compra aqui, rompendo aqui essa região de VWAP, ó, mesma situação aqui, tá? Toma cuidado com essa região, o mercado rejeitou, considere colocar um stop bem mais curto e fazer uma releitura do mercado, entender que estávamos em processo de consolidação em triângulo e talvez fazer um rompimento para baixo. Beleza, pessoal? Para quem traça FIBO de projeção, gosto de trazer várias formas de traçar o FIBO para vocês entenderem, ó. Percebam a confluência que tivemos aqui. Ó, essa projeção, a partir do rompimento, foi aqui. Exatamente aqui. Deixa eu apagar esses movimentos aqui, ó.
O alvo foi um pouquinho antes, tá? 61,8. 61,8 serviu como um suporte temporário, mas não é tão assertivo assim. Outro contexto de FIBO que a gente pode traçar é considerar aqui um pivô de baixa. Ó. Então, dessa máxima até essa mínima, ó, 100 ou 111,8, tá? Tá servindo aqui como suporte, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada no dólar futuro. Acabamos fazendo o rompimento dessa estrutura aqui. Também um baita de um triângulo simétrico aqui dos 60 minutos. Fizemos um rompimento e aqui estamos em tendência muito clara de queda. Olha a média móvel vermelha de 20 períodos como ela está descendente. Só procurar por trades de venda lá no gráfico menor, no gráfico de 5 minutos. Ó, gráfico de 5 minutos. A abertura do dia foi aqui, já perdendo essa região, tá? Então tinha construído aqui essa linha de tendência um pouco menos inclinada e depois uma linha de tendência mais inclinada, né, que já tinha perdido, veio testar, e uma linha de tendência menos inclinada ainda, perdeu junto com essa região de VWAP do dia anterior, só que é um trade, um primeiro trade do dia, né, perdendo essa mínima, só que o teu stop ele teria que estar aqui, ó, em cima da barra elefante. Tá? Seria um stop muito considerável, apesar de ter uma grande probabilidade dele continuar na queda, é um stop de 22 pontos, só que o stop estaria é um stop de 22 pontos, stop aqui nessa máxima, tá? Stop aqui nessa máxima. Olha que ele acionou aqui também, um topinho duplo. Com certeza esse topinho duplo aqui ele deve ter divergências de FR. Olha aí que interessante, divergência de FR, uma divergência também de MACD. Voltando aqui. Então sim, é um trade, só que é um trade com stop bem caro, né? Para você pensar num trade desse, você tem que pegar um alvo 2 vezes o seu risco que você está arriscando. Se você tem isso daqui de risco, essa barra de risco, você tem que pensar em projetar o teu alvo lá no 200%. Foi onde ele consolidou aqui, tá? Chegou no alvo, teria pagado teu stop 2 vezes o seu risco. Seria um ponto interessante para realizar, se tivesse confluência também, é claro, com o price action. Então, mesma coisa, pessoal, traçar aqui, ó, olha só, 38,2, acabou atingindo 100%, rompeu 111, rompeu 123, tá? Acabou indo lá no 123, junto com aquele alvo de FIBO. É uma região importante? Teria que olhar lá no passado, para ver se é uma região importante aqui do dólar, tá? Como é o contrato aqui, não tenho como olhar, mas é seguir o comportamento do preço. Seguir o comportamento do preço, o que ele está fazendo do dia. Claro que você vai olhar aqui, por exemplo, o WOFUT, um gráfico um pouco maior, gráfico de 60. Então essa primeira baixa do preço, ela levou o preço até aqui, ó, até essa mínima. Essa abertura é um ponto importante, né? O dólar se segurou muito bem aqui e soltou um movimento de alta nesse dia, e também, olha, esses topos aqui é um ponto importante, tá? Só que sempre vai ter confluência com alguma região aqui do que o preço está executando no dia, beleza? E aqui ele começa a consolidar, ó. Tenta fazer um rompimento da VWAP, muito perigoso, comportamento corretivo do dólar. Temos que tomar cuidado com esse último fundo que o preço fez, ó. Esse último fundo aqui rompeu em falso, né? Ele fez esse rompimento, voltou para baixo, então estávamos dentro de um retângulo, e aqui ele fez um rompimento do retângulo, dobrando essa expectativa aqui para baixo, tá? Mas como que a gente pode participar disso, né? Essa é a grande questão, como que a gente pode participar disso? Isso daqui ele fez uma espécie aqui de ombro, cabeça a ombro, de continuidade, ó, e a linha de pescoço estava bem aqui. Fez um topinho mais baixo, fez um rompimento. Ó, essa barra aqui ela rejeita novamente, uma barra de sinal, fechando próximo à mínima, só que teria que entrar quando é acionado mais stops aqui nessa barra branca, tá? Já estou com topo e fundo descendente, ó. Se ele perder essa região, ele ganha velocidade. Então é muito importante a gente olhar os contextos antes de participar dos movimentos, ó. Antes de participar dos movimentos, beleza? Então isso daqui foi uma espécie de breakout, com a média de 20 períodos, cortando a média de 20 períodos, e ele rompeu para baixo, tá?
junto com o ponto de confluência com VWAP e média de 20 períodos. Show, pessoal, aqui com certeza deu o alvo de Fibo, tá? Nem vou traçar aqui para vocês verem. Aqui novas vendas, ó. Novas vendas, chegou na média de 20. Ó, chegou aqui na média de 20, barra preta, bandeirinha de baixa. Ó, uma micro bandeirinha, novo comportamento vendedor para pegar a mesma proporção que a gente vem executando daqui até aqui, daqui até aqui de novo, beleza? Se deixar para sair lá na mínima do movimento, já sabe, pode ficar devendo um pouquinho, então coloca um pouquinho antes. Show? Dólar diário, ó, fez o rompimento do triângulo para baixo, só que agora ele sentou em cima dessa média móvel de 200 períodos, flat, tá? Flat, muito cuidado, estamos com uma perna bem esticada, podemos ter um movimento de contração para buscar um pullback aqui por baixo. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que tenha contribuído no seu desenvolvimento como trader, adicionado alguma coisa no seu trading system. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.